Olá, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Pois é, gente, esses dias nós fizemos uma reportagem no Jornal do Masa, na verdade, uma série de reportagens no Jornal do Masa tradicional, em que nós analisamos as migrações de hondurenhos, salvadorenhos e guatemaltecos em direção aos Estados Unidos buscando qualidade de vida. Para isso, eles atravessavam o México, se instalavam na fronteira e ali, utilizando os coiotes, eles tentavam entrar dentro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos entrou em contato com o governo do México e forçou o México a evitar essa migração. O fato é que a Guatemala, El Salvador e Honduras estão no norte da América Central Continental ou Istmica, região conhecida como Triângulo Norte. Nós, no programa anterior, fizemos a Guatemala. Hoje faremos Honduras e no posterior faremos El Salvador. Então, desta forma, concluindo o chamado Triângulo Norte. Estamos próximos, então, de pagar a vocês a dívida com os países. Temos o Senegal, que nós também recentemente fizemos uma reportagem mostrando o grande narcotráfico do Brasil, sobretudo da cocaína, para aquele país africano, e analisamos a situação da volta dos grupos guerrilheiros na Colômbia, outro país que precisamos analisar. Mas hoje precisamos então ver o perfil de Honduras, claro, baseado naquele padrão clássico de análise que nós fazemos, tendo como fonte o The World Almanac 2019, 151º ano, ou seja, 151 anos fazendo pesquisas sérias sobre todos os países do mundo. E Honduras, gente, é um país de dimensão semelhante à Guatemala, por volta de 112 mil quilômetros quadrados, ocupando então em extensão a posição de número 101. No mundo temos 195 países. Sua população é de cerca de 9 milhões e 200 mil habitantes, o que o coloca no meio da tabela dos países mais populosos do mundo, posição de número 95. Quando comparamos uma coisa com a outra, uma grandeza com a outra, temos uma densidade 3 vezes superior à brasileira, de 82 habitantes por quilômetro quadrado. Sua principal cidade é Tegucigalpa, bem no centro do país, com 1.400.000 habitantes. Mas há uma exceção. A taxa de urbanização é de 57%, ou seja, há um percentual muito grande de pessoas que vivem ainda no campo. Quanto à situação socioeconômica, é óbvio que é um país de imigrantes, com E de elefante, perde população, logo a recepção de estrangeiros é muito pouco significativa, de apenas 0,4%. Crescimento vegetativo para o mundo atual é bem elevado, 1,6% ao ano, resultando de uma taxa de natalidade de média para alta, porém a taxa de mortalidade é baixa, por isso o crescimento vegetativo é elevado. A taxa de mortalidade infantil é preocupante, do mesmo nível do Brasil, 17 por mil, bem abaixo do que a Organização Mundial de Saúde considera tolerável. É um país jovem, apesar de estar aumentando o percentual de adultos que são efetivamente a mão de obra do país. Cerca de 32% tem abaixo de 15 anos. Mas se é um país que está aumentando o percentual de adultos acima de 65 anos, nós só temos 4%. Isso significa que a expectativa de vida no país é baixa. O homem não chega a 70 anos, um ano a menos do que o Brasil, e a mulher aos 73, 5 anos a menos que a mulher brasileira. Isso tem que ver essa baixa expectativa de vida e, portanto, um percentual pequeno de idosos com os investimentos na saúde, que até que são razoáveis percentualmente falando, 7,6%. No entanto, esse 7,6% de um orçamento de apenas
5,1 bilhões de dólares por ano. Minúsculo. Acontece que a economia do país é modesta, na casa dos 46 bilhões, o orçamento representa 11% do PIB do país. Essa é a participação do Estado hondurenho na economia, 11%. A do Brasil, como nós já sabemos, é 25%. Eu sempre faço questão de trazer o número mágico, a relação entre os gastos do governo e o PIB, para demonstrar a mentira profunda, contínua, divulgada diariamente, que o governo conta para vocês, o governo brasileiro, dizendo que o problema é o tamanho do Estado na economia. E a mídia reproduz essa bobagem, mostrando a falta de formação e, pior, a corrupção, ao não falar para vocês a verdade, sempre induzindo para os interesses dele e contrariando sempre, sendo inimigo os dois, o governo e a mídia, inimiga do bem-estar da população brasileira, porque eles querem concentrar cada vez mais renda. Então o número mágico ele sempre virá em vermelho, mostrando o quanto se presta a mídia mentirosa marrom brasileira a desfazer a verdade do Brasil. Por quê? Porque ela anda de mãos dadas com o governo. Voltando aqui, é um sistema de república presidencialista, como é predominante na América Central e na América Latina, de tal maneira que o chefe de governo e o chefe de Estado é a mesma pessoa. Atualmente, o presidente Juan Orlando Hernández Alvarado, que nasceu em 1968, 51 anos de idade, um político considerado jovem, e que assumiu a presidência há 5 anos, 27 de janeiro de 2014. As Forças Armadas são bastante reduzidas, o que é interessante e inteligente do caso da Honduras, já que o governo dispõe de poucos recursos. Esses recursos têm que ser aplicados na população, não nas bobagens que significa uma força armada numa região pacificada. Não são 15 mil soldados, o orçamento é minúsculo, de 263 milhões de dólares por ano. A economia trata-se de um país muito dependente da exportação de matérias-primas ou de commodities. A indústria é muito fraca, a agroindústria, quer dizer, a industrialização de produtos que vem da agropecuária, a madeireira, ainda há extração de madeira e produção de móveis no país, a produção de cigarros que está aliada principalmente a empresas estrangeiras. A agropecuária tradicional, plantation, voltada para exportação, produtos tropicais, mão de obra barata e abundante, sob o comando da multinacional United States Fruit Company. E aí nós temos a banana, o café, os cítricos, milho e pescado. Recursos naturais é um grande destaque de Honduras. Por isso tem relação comercial muito forte com os Estados Unidos e com a Alemanha, interessado na grande quantidade e variedade desses produtos. Ainda há ouro, prata, cobre, chumbo, zinco e ferro. A água é outro recurso abundante no país. São 11.500 metros cúbicos por habitantes. A eletricidade é muito modesta, 8,6 terawatts-hora. O Brasil produz 650, quer dizer, dá uma hidrelétrica pequena do Brasil, apesar de sua população ser minúscula, de 10 milhões de habitantes, perto da brasileira. Mesmo assim, a produção é muito modesta. O desemprego é baixo, quase pleno emprego, 4,5%. Por quê? Porque apesar de todos os defeitos do país, o capital financeiro, ele ainda se equilibra com o capital produtivo. O setor de serviços representa 50% dos empregos, enquanto o setor produtivo representa mais 50% dos empregos, sendo 28% no setor primário e cerca de 22% na indústria, que está ligada inclusive à agropecuária. Então, por isso é que se está muito próximo do pleno emprego, apesar dos salários serem muito baixos.
A moeda chama-se lempira. A lempira são 24 lempiras para comprar um dólar. O PIB de apenas 46 bilhões de dólares por ano. A renda per capita é praticamente um terço da brasileira, de apenas 5.600 dólares. É um país de uma economia muito modesta. O crescimento previsto para esse ano é de quase 5%. É fácil expandir uma economia pequena assim. Nós temos como grande defeito do país, para variar, a balança comercial, que é muito deficitária. Importa-se por ano quase 11 bilhões de dólares, principalmente dos Estados Unidos e da Guatemala, e se vende 8 bilhões de dólares. Principalmente para os Estados Unidos e a Alemanha, os produtos agrícolas e os produtos minerais, sobretudo. Quer dizer, o déficit da balança comercial era de quase 3 bilhões de dólares por ano, que é muito para um PIB de 46. Logo, a dívida externa vem se avolumando. O turismo, ele representa menos de 1 bilhão de dólares, então ele ameniza muito pouco. A balança de pagamentos, ela dá um déficit anual de 2 bilhões de dólares. Com o turismo, evidentemente, há uma inflação preocupante de quase 4% ao ano, sobretudo graças ao nível de vida do país, que beira a situação de pobreza bem complicada. O sistema de conforto para a população, as ferrovias são bem pequenas, apenas 700 quilômetros, é muito modesto, sobretudo para o setor de mineração. Os veículos atestam aquilo que eu falei para vocês, a modéstia da renda, são apenas 20 por mil. No Brasil, como a gente sabe, é 11 vezes mais, 210 veículos por mil. Em Honduras é apenas 20 por mil, muito baixo. Os aeroportos 13, muito pouco, uma infraestrutura muito pobre, telefone 5,3%, praticamente 4 vezes menos do que no Brasil. Os celulares, no caso brasileiro, a gente já sabe, para cada 100 habitantes, 113 linhas celulares. No caso hondurenho, apenas 89. A internet, ela varre apenas 30% do país. Como nós sabemos, no caso brasileiro, é superior a 60%. A banda larga é algo extremamente sofisticado para o país. Ela dá conta de apenas 1/4 praticamente da internet, enquanto no Brasil é de mais de 80%. Então, ficamos por aqui, vencemos mais um país, esse país que é o segundo dos vértices do Triângulo Norte da América Central. Falta apenas um dos vértices, que é El Salvador, e eu volto na próxima para analisar e fecharmos então o Triângulo Norte. Um abraço, tudo de bom, fiquem bem.